palestra a todos, convidando para que inicie a Fernanda Giannaccari. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui falando desse tema tão importante como é a paz. Bom, como o Luciano já me apresentou, eu me chamo Fernanda Giannaccari, eu sou membro da ONG Paz Sem Fronteiras já há algum tempo e hoje eu vim trazer esse tema, que é a importância da alimentação para a cultura de paz. E gostaria de começar refletindo junto com vocês sobre o que é a paz, afinal de contas. Bem, eu acredito que a paz ela tem a ver com integração, né? Sempre que a gente pensa em paz, a gente pensa em unidade. Pensar em unidade é pensar em integração, né? Em estarmos inteiros, né? Formando um algo apenas. Então, integração, eu comigo mesma, eu com um todo, e nesse estado de consciência, onde é possível eu me enxergar uma com o todo, um com o outro, eu chamo isso de paz, né? Onde é possível a gente viver de uma maneira mais cooperativa, já que a gente se enxerga no outro. E acredito que é possível viver de maneira mais criativa, e numa frequência mesmo, né? Numa vibração, numa frequência mais harmoniosa, né? Com esse todo. Bem, para mim, a principal fonte de paz é a natureza. Eu acredito que quando a gente olha, quando a gente está junto, quando a gente contempla a natureza, a gente, para mim, particularmente, é quando eu consigo melhor compreender o que que é esse estado de paz, o que que é esse estado de integração, de harmonia, né, entre todos os seres, de presença, né? E desde muito criança, eu sempre fui muito apaixonada pela natureza, sempre gostei muito de estar essa coisa das florestas, dos animais. E isso me motivou, né? Quando eu cresci a estudar biologia, estudando biologia, eu comecei a me interessar pela saúde e pelos aspectos que conectam o ser humano à natureza. Então eu comecei a me interessar por saúde, saúde integrativa, né? Essa saúde que enxerga o ser humano como parte da natureza. Então eu fui estudar terapias integrativas, medicina tradicional chinesa, que é esse sistema de medicina muito antigo que enxerga o ser humano como parte da natureza, né? É um sistema de medicina que já está nesse paradigma, né, de compreender que as mesmas leis naturais que regem todos os fenômenos da natureza são as mesmas leis que regem também o ser humano, a saúde humana. Então, para mim, isso foi muito importante para eu conseguir desenvolver, né, uma consciência, um olhar mais integral, mais holístico para a vida. E aí, atuando, fui percebendo que quando a gente fala de saúde, a alimentação, ela é o fator primordial, ela é a base para qualquer situação, seja de construção de saúde ou recuperação dela. E fui entendendo também a alimentação como eu acredito que o principal elo que conecta o ser humano com a natureza. Foi aí que eu decidi de vez me entregar e estudar a nutrição. Bem, mas afinal de contas, o que tem a ver nutrição com a paz, né? Será que a alimentação pode influenciar o nosso estado de consciência? Eu vou compartilhar aqui algumas imagens para ficar mais fácil, para ilustrar a mensagem que eu quero passar para vocês. Só um instantinho. Aqui. Vocês estão vendo a imagem que eu estou compartilhando? Não estou vendo vocês agora, se alguém puder me falar um ok. Tá aparecendo já. Está aparecendo. Ah, agradeço. Bem, é,
A ciência, né, a acadêmica hoje em dia tem cada vez mais afirmado que existe uma conexão muito forte, muito intensa entre o cérebro humano e o intestino humano, né? Como mostra aqui nessa imagem. É, é algo muito interessante. Na verdade, é algo que já é conhecido nessas medicinas milenares há muito tempo, né? Essa imagem aqui é de um livro sobre taoísmo, enfim, sobre saúde a partir do taoísmo, e a partir dessa linha, dessa filosofia, já era conhecido que a gente tem outros centros de inteligência além do nosso cérebro localizado na cabeça, né? Um deles é na altura aqui do peito, do coração, e o outro abaixo do umbigo, que é conhecido como cérebro abdominal. E hoje, cada vez mais, já está sendo reconhecido a partir da ciência moderna, convencional. E é muito interessante, porque isso acontece não só porque existe um número muito, são milhões e milhões de neurônios que existem no nosso intestino, e tem um nervo, que é o nervo vago, que conecta o nosso intestino com o nosso cérebro. Essa conexão, ela influencia diretamente o funcionamento do nosso cérebro. Isso acontece por conta da microbiota, ou seja, dos micro-organismos que tem no nosso intestino. Esses micro-organismos determinam uma série de fatores, assim, a liberação de hormônios, entre muitos outros fatores, o o que faz compreender o porquê que o equilíbrio, nosso equilíbrio gastrointestinal influencia diretamente a qualidade dos nossos pensamentos. Ou seja, o equilíbrio, nosso equilíbrio mental, nosso bem-estar emocional está absolutamente conectado com o nosso equilíbrio do nosso sistema digestivo, que está absolutamente ligado, né, a essa microbiota, ou seja, esses seres, esses micro-organismos que habitam o nosso intestino e que, por sua vez, são absolutamente influenciados por aquilo que a gente come. Então, o que a gente come pode ser que alimente uma microbiota saudável ou uma microbiota doente. Então, estados depressivos, uma série de problemas neurológicos estão muito ligados com essa saúde intestinal. E o que eu acho muito interessante é fazer essa outra conexão mental com o nosso intestino, com a saúde do solo, né? Do solo da onde vêm os nossos alimentos. Tem uma frase de uma filósofa indiana chamada Vandana Shiva que eu gosto muito e que ilustra exatamente isso que eu estou querendo dizer, que é essa que eu estou mostrando para vocês. O microbioma do solo, o microbioma dos vegetais e o microbioma do intestino humano devem ser um contínuo. Então, acho que isso ilustra exatamente a nossa profunda conexão com a natureza, né? Não só a nossa conexão desse lugar mais sutil, mas a nossa conexão física mesmo. E essa conexão, ela está muito ligada ao alimento que a gente come, né? O alimento que a gente come, ele é o resultado de uma série de interações entre muitos organismos dentro de um sistema, né? Então, ele é o resultado das interações das plantas com os micro-organismos do solo, com os animais, com as espécies animais que lá habitam, com as radiações solares, com o clima, com as fases da lua. Tudo isso resulta no alimento que a gente consome. E então, isso assim fica muito claro a gente entender como, através do alimento, nós, como seres humanos, nos conectamos a essa grande teia da vida. Por isso, a importância da gente pensar de que forma que a gente produz os nossos alimentos, né? Será que esses alimentos eles estão sendo produzidos de uma maneira sintonizada aos ciclos naturais ou não? Ou completamente fora desses ciclos naturais de uma maneira absolutamente artificial? Hoje a gente sabe que existem formas de agricultura que são formas que estão completamente dessintonizadas desses ciclos, porque são formas de cultura artificiais,
né, que dependem de insumos químicos, pesticidas, fertilizantes artificiais, são monoculturas que esgotam o nosso solo. Enfim, são formas de cultura que estão muito distantes da forma natural mesmo, né? Dessa inteligência natural de vida. Então, quando a gente se alimenta desse tipo de alimento, a gente está absorvendo tudo isso, né? Então, a gente também está se desconectando dessa inteligência natural. Quando a gente consome um alimento que está em sintonia, né? Quando nós, seres humanos, produzimos alimentos, né? Somos co-criadores junto com a natureza de alimentos orgânicos, agroecológicos, que estão em sintonia, né? Com esse equilíbrio, com essa abundância da natureza, a gente também está ingerindo, né? Trazendo tudo isso para nós. Então a gente está através desse alimento saudável, a gente se reconecta com esses ciclos naturais. Então, por isso que é muito importante observar mesmo a fonte desse alimento, né? De que maneira que ele foi cultivado. Tudo isso é muito profundo. Não só porque esses venenos colocados nesses alimentos, eles agridem absurdamente o nosso organismo, nossas células, causam muitos prejuízos para o nosso corpo, mas também porque também maltratam o nosso solo, também maltratam a nossa água, né? São absolutamente insustentáveis. Bem, mas e na prática, né? Como que essa alimentação saudável, como essa alimentação que nos conecta com o estado de consciência de paz, como que pode ser essa alimentação na prática? Bem, eu teria muitas formas, né, de se trazer essas informações, mas eu quis trazer como base o Guia Alimentar para a População Brasileira, que neste guia tem uma série de recomendações, né, que são recomendações especificamente, especificamente para nós brasileiros, né, considerando a nossa cultura, enfim, todo o nosso contexto. Esse guia, ele é um documento institucional produzido e publicado pelo Ministério da Saúde. Ele é um documento maravilhoso, feito por especialistas, ele é muito moderno, muito inovador, ele é tido como um guia referência mesmo no mundo. Então, quis trazer as recomendações deste documento, porque ele é extremamente acessível para quem quiser, ele é distribuído gratuitamente, tem o PDF na internet, e ele é realmente muito rico e muito atualizado em informações. E este guia, ele tem essas recomendações universais, né, que servem para qualquer povo, qualquer pessoa em qualquer tempo, e tem recomendações específicas para nós brasileiros. Este guia, ele, inclusive, uma das características que o faz tão inovador é a classificação que ele propõe, né? Ele propõe uma classificação de alimentos em 3 categorias. Essas categorias são um alimento chamado in natura, ou minimamente processado, o alimento que ele é processado e o alimento ultraprocessado. O que é o alimento in natura ou minimamente processado? É aquele alimento que quando a gente vai consumi-lo, ele está igualzinho, ele foi tirado da terra. Ele chega para nós dessa maneira. E o minimamente processado é quando ele passou por algum processo mínimo, como, por exemplo, grãos que foram secos, para que eles possam, né, se tornar mais duráveis. Então, grãos que foram secos, moídos para virarem farinha, ou passaram por um processo de resfriamento, pasteurização, como o caso do leite. Esses são os minimamente processados. Eles estão junto com in natura, né? Os alimentos processados são aqueles alimentos que eles já receberam a adição de sal, açúcar ou gordura. Então, aqui, por exemplo, uma fruta em calda, um milho em conserva, o peixe em conserva, um pão que tem a farinha, mas tem uma adição ali de sal e de óleo. Esses são os processados. E tem os ultraprocessados,
que são aqueles alimentos que normalmente eles têm vários ingredientes na sua composição, normalmente mais do que 5, e ingredientes que são de uso exclusivamente industriais, que são aqueles nomes que a gente não tem a mínima ideia do que são, né? Que normalmente são corantes, conservantes e por aí vai. Esses são os ultraprocessados. O que o guia alimentar nos recomenda? Que a gente baseie a nossa alimentação em produtos in natura e minimamente processados. E os processados que a gente consuma com moderação, porque tudo bem consumir porque eles são muito próximos da sua natureza original, mas que a gente tenha moderação, justamente porque eles têm adição de sal, açúcar e gordura. E os ultraprocessados devem definitivamente ser evitados, né? E eu vou falar rapidamente do porquê. Bem, os alimentos in natura, ou minimamente processados, eles são aqueles alimentos que são ideais para que a gente nos mantenha saudáveis, né? Porque eles já são nutricionalmente balanceados, eles já nos conectam com uma biodiversidade. Quando a gente escolhe esses alimentos, a gente está escolhendo fortalecer um sistema alimentar que ele é socialmente, ambientalmente sustentável, ou seja, a gente está favorecendo a agricultura familiar, os pequenos agricultores, pequenos comerciantes, se a gente escolher, né, comprar em lugares menores como sacolões, hortifrutis. Então, dessa maneira, a gente favorece a nossa economia, né, nossa economia local. A gente favorece essas que são mais saudáveis para o meio ambiente, para nós mesmos. A gente favorece a nossa cultura, porque normalmente a gente vai acessar produtos que são locais. E esses alimentos, eles vão nos fornecer tudo o que a gente precisa. E para que a gente possa comê-los, a gente precisa prepará-los. Então, são aqueles alimentos que são feitos na hora, né? Aquela comida de panela. Então, basicamente, uma alimentação saudável é comer alimentos in natura e minimamente processados. É essa simplicidade. E por que evitar os alimentos ultraprocessados? Por muitas razões, né? Quem são, né, esses alimentos ultraprocessados? São os salgadinhos, as carnes processadas, os embutidos, aqueles pratos prontos, normalmente congelados, aqueles que vêm em pacotes, né, biscoitos, sorvetes. Eles são extremamente viciantes, né? Geralmente, quanto mais a gente come, mais a gente quer comer, porque eles têm aditivos químicos que fazem com que as nossas papilas elas fiquem viciadas mesmo. Eles têm aditivos que são viciantes. Acho que, na verdade, a gente nem deve, nem pode, né? Nem é correto chamar de alimento, porque, na verdade, esses produtos são uma junção de ingredientes que deixam esse produto com uma cara de comida. A gente pode dizer isso, mas não é comida. Se a gente observar bem, está muito distante, né, de algo que saiu da natureza. E normalmente eles são nutricionalmente desbalanceados, tem muito sal, muita gordura, muito açúcar. Eles têm esses aditivos químicos que agridem muito as nossas células, muitos deles são cancerígenos, são oxidantes, eles realmente são muito prejudiciais. Ambientalmente, socialmente, eles também são prejudiciais, porque normalmente eles precisam percorrer longas distâncias, então aumenta muito a emissão de carbono, não favorece, né, a nossa economia local. Geralmente só grandes corporações ou grandes indústrias são as que fabricam esses alimentos. E, além de tudo, ele tem uma característica que é de homogeneização, ou seja, esses alimentos eles são iguais em todas as partes do mundo. E comida, ela não é simplesmente o nosso alimento. Comida também é identidade, comida também é cultura. Então, quando a gente deixa de comer a nossa comida tradicional para comer esses alimentos industriais, a gente está abrindo mão de algo muito precioso, né? Da nossa riqueza, que é a nossa cultura. Então, são muitas razões para porque a gente deve se atentar, né, à escolha do que a gente vai comer. Outra coisa importante também, que é uma curiosidade, estes alimentos eles começaram a ser desenvolvidos na Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de
de sustentar, né, de alimentar os soldados que precisavam de alimentos que não fossem perecíveis, né, e fossem de alto teor calórico. E depois do fim da guerra, a indústria percebeu uma oportunidade, né, de produzir esses produtos que têm uma matéria-prima muito barata, né, gera grandes lucros, e aí virou, ingressou de vez aí nessa indústria de alimentação, mas é uma herança da guerra, esse tipo de comida. Isso é muito interessante de pensar. E uma outro questionamento que a gente deve fazer é: será que um produto que está meses numa prateleira embalado tem alguma energia vital para nos oferecer? Será que esse tipo de alimento tem vida, tem vitalidade? Porque a gente não se alimenta só dos nutrientes quantificáveis, né? A gente está se alimentando de energia vital. Quando a gente, né, falou naquele outro momento do alimento in natura, que é um resultado de todas aquelas interações de muitos seres vivos, de raios solares, esse é o alimento que realmente nos oferta, né, saúde. E para finalizar, concluindo, o que é importante, né? Assim, algumas regrinhas de ouro. Conhecer a origem do seu alimento. Então, sempre questione, vamos nos questionar sempre, né? Esse alimento aqui, ele é de que tipo de produção? É uma produção saudável? É orgânico? Sempre olhe o rótulo do alimento. Vamos ter o hábito de ter consciência daquilo que a gente ingere, porque se a gente não toma as nossas decisões, outros tomam por nós. Então é importante que a gente se empodere, né? Se aproprie dessa nossa liberdade de escolher com consciência. Sempre privilegie alimentos orgânicos, ou seja, aqueles que são livres de venenos, que são cultivados de acordo com os ciclos naturais, com as leis naturais. Privilegie os frescos. Então, tudo bem que a gente tem alimentos congelados, porque isso facilita a vida, mas no dia a dia, não deixemos de comer alimentos frescos, porque são esses alimentos que ainda têm energia vital para nos oferecer. Alimentos integrais, é muito importante a gente consumir alimentos inteiros também, porque ele tá o alimento, quando ele está inteiro, ele está com toda a sua potência nutricional, né, para nos oferecer. E tem uma sinergia ali no alimento, né? Aqueles nutrientes juntos atuam de maneira eficaz. Diferente quando a gente separa os alimentos locais, porque assim a gente favorece a economia local, os nossos agricultores, e também a gente tem alimentos que estão conectados com o nosso clima, os alimentos sazonais, ou seja, os alimentos da estação, que normalmente eles são mais em conta, porque tem uma maior oferta, eles precisam de menos aditivos, menos químicos para serem produzidos, porque o clima está favorecido, e também, mais uma vez, nos conecta com os ciclos naturais, com as estações do ano, né? Quando a gente vai escolhendo esses alimentos que são da estação, a gente também está se conectando, né? Lembrando que a gente também é regido por essas mesmas leis naturais. Então, isso é muito importante, né? Isso garante a nossa saúde para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso meio ambiente. E por último, valorize o ato de cozinhar. Sabendo que não é fácil, eu sei que esse sistema que a gente vive, né, ele dificulta um pouco, né, essas coisas básicas, né, a gente corre muito, mas é importante que a gente não esqueça o valor de cozinhar o nosso próprio alimento, porque essa é a única forma da gente consumir esses alimentos que são in natura, né, e ter um alimento fresco, um alimento que a gente coloca a nossa mão. E durante essa alquimia do cozinhar, a gente também nutre os nossos outros sentidos, né? A gente também se nutre através do aroma, através das cores dos alimentos. Então, manipular o alimento é muito saudável em todos os sentidos. E nós, seres humanos, somos a única espécie no planeta que desenvolveu essa habilidade. Essa habilidade que, com certeza, é chave para a nossa evolução enquanto espécie. Então, eu acho fundamental que a gente cozinhe, incentive, né, as crianças, os jovens, que eles aprendam a cozinhar. Eu acho que, inclusive, tinha que ser parte do ensino, né, do ensino básico, plantar e cozinhar, porque, afinal de contas, a alimentação saudável, ela é fundamental para ter uma comunidade saudável e feliz e pacífica.
E para concluir, eu lembro que o alimento é um elo de conexão do ser humano com a teia da vida e com o estado natural de paz e de integração com esse grande organismo vivo Terra. Então, meu objetivo hoje foi trazer, foi lembrar ele ele é essa chave, ele é essa chave de reconexão com essa fonte de paz, né, chamada natureza, esse grande organismo vivo chamado Terra. Muito, muito obrigada a todos, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade, e é uma honra estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante. Fernanda, muito obrigado. É muito bom ouvir essa sua fala, né? E a importância que realmente tem a nossa alimentação, porque é algo que está na vida de todos nós, né? Ninguém aqui fica sem se alimentar. Por mais que seja praticante de jejum, né? Ou de outras técnicas, todos nós temos esse contato, né? E temos essa necessidade. É importante saber. Eu quero perguntar se alguém aqui tem alguma colocação a fazer ou quer fazer alguma pergunta para a Fernanda. Está aberto o microfone. Vamos aproveitar que ela é craque no assunto. Eu quero fazer uma pergunta sobre o assunto, Paulo. Oi, Paulo. Boa noite. Eu me identifiquei muito com o assunto porque eu sou verdureiro, né? Eu tenho um verdurão aqui e também a maior parte da minha vida foi plantando muita verdura. E o que ela falou tem todo sentido. Comprar dos verdurão do local, a produção que a gente compra é das pessoas que plantam do lado ali mesmo, nas roças vizinhas. E esse alimento ele vem muito mais saudável. Isso aí eu compro aqui, eu vejo a diferença de quando eu compro do Ceasa, que já vem bem mais danificado por vários outros motivos. Mas a pergunta que eu faço é: como ter uma alimentação saudável, a plantação grande, em grande escala, sem o veneno químico? Porque hoje alimento, você chega na banca do produtor ou para vender em qualquer lugar que seja, 80% é químico, é veneno químico. Está travando o áudio do Paulo. Será que um dia isso com Eu não ouvi a saudável? pergunta do Paulo. Paulo? Não, não ouviu? Não. Tá ouvindo? Agora sim. Então vou repetir. Vou começar desde o começo, porque eu não sei o que eu Travou falei, quando o que você escutou. perguntou. Desculpa. Travou quando você perguntou da forma como é que se planta sem ser com os Aí, insumos isso, químicos. isso é porque hoje a maioria da produção que chega nas bancas, na casa da gente, é por conta da química, né? 80% do mundial, né? Que o alimento chega através da química. Para ter uma grande produção de alimento, mas sem o veneno químico, será que isso vai ser possível ou já é possível? Porque é muito difícil, porque eu, como plantão, que eu usei, foi de uma forma muito errada, que eu aprendi e fiz. Então, uma coisa que eu fiquei em dúvida se pode acontecer, ou já acontece, né? Então, Paulo, eu vou falar assim, eu não sou agricultora, né? Eu estou me formando em nutrição. Vou falar a partir daquilo que eu tenho pesquisado, né? Daquilo que eu busco enfim, do entendimento a partir das minhas pesquisas, tá? Claro que você fala de um outro lugar porque você tem uma prática, né? Tem um contato que é mais próximo à terra mesmo. E assim, o que eu acredito é que os químicos, eles chegaram depois, né? Inclusive, foi dos anos 60 para cá. Então, a gente tem aí, nesses últimos 70 anos, é que é plantado, que esses insumos químicos chegaram
enfim, a nossa agricultura passou a funcionar dessa maneira. Antes disso, não era assim. E o que talvez o questionamento que deva ser feito é: será que é necessário grandes plantações? Ou será que a gente deve começar a valorizar o pequeno, né? O pequeno produtor mesmo, e aquele pequeno que produz um pouco de cada coisa, porque, se não me engano, essa é a lógica, né, da agroecologia, e que inclusive favorece a biodiversidade. Essas grandes produções, esses latifúndios, essas monoculturas, que geralmente é de um único, né, produtor, talvez isso é que não seja sustentável, né? Um único produto, um único produtor em uma grande área. Talvez a gente deva começar a valorizar aquilo que é menor mesmo, né? As pequenas produções. E eu acho que tem uma mudança de paradigma necessária, né, para isso. Nós precisamos aprender a valorizar mesmo e se articular, porque assim, esse produto ele não bate na nossa porta, a gente tem que ir atrás mesmo, porque o sistema não favorece essa larga distribuição. Então a gente tem que se articular e tem que ir atrás. E hoje já existem, né, muitas formas da gente alcançar esse pequeno produtor, mesmo estando na cidade. E é importante que a gente consuma desses pequenos produtores para que eles continuem produzindo. E eu acredito que o resgate, voltando à sua pergunta, o resgate que deve ser feito é justamente desse conhecimento ancestral, desse conhecimento passado mesmo, né? De como cultivar sem veneno, de como cultivar com a sabedoria das florestas mesmo, né? A agrofloresta, né, por exemplo, de um conhecimento que está sendo necessário, né? Os agricultores passaram, depois dessa Revolução Verde que teve, né, nos anos 70, as sementes, o Luciano vai falar com muito mais propriedade do que eu, né, sobre soberania alimentar e sementes ancestrais, mas tem muito a ver com isso, que é esse resgate mesmo desse saber e dessas sementes e dessa forma de produzir que é independente de veneno, que é independente de grandes corporações. Bem, espero que eu tenha contribuído. E obrigada pela pergunta. Muito bem explicado. Não, foi top. E a dica que você falou é valorizar o pequeno produtor mesmo, porque muitos pequenos produtores parou por causa que não foi valorizado. Aí por isso que entrou os grandes e tomou conta. Exatamente. Muito obrigado, viu? Agradeço. Boa noite. Tchau. Mais alguma pergunta? Então, eu quero agradecer. Eu tinha uma pergunta, Fernanda, mas que foi respondida com essa tua resposta para o Paulo, a minha também já foi respondida, então agradeço. E agradeço aí a tua explanação, né? Desejo que a gente possa fazer esse encontro mais vezes, que você venha mais vezes palestrar conosco aqui. Ok? Obrigado.